Olá, queridos irmãos, tudo bem? É um prazer, uma alegria mais uma vez estarmos aqui, mais uma noite, para que juntos possamos orar. E nessa noite a oração é especial. Nós vamos orar para que possamos nos arrepender dos nossos pecados. E se você estiver gostando das noites de oração que estamos fazendo aqui todas as noites, eu te peço mais uma vez, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Curta, comente e compartilhe. Assim o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo e ele passa a divulgar para mais pessoas. Vamos juntos se preparando para o céu. Queridos irmãos, o arrependimento de pecados é o primeiro passo e o passo fundamental para que a gente possa entregar a nossa vida a Cristo. Também é o passo principal para que a gente possa entrar no reino dos céus. Para isso acontecer, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Sabemos que Cristo um dia virá e destruirá o pecado de uma vez por todas. Sabemos que Cristo ama os pecadores, mas Ele abomina o pecado. Então, para que a gente não seja fulminado junto com o pecado, precisamos nos desapegar dele. Precisamos nos desfazer e abandonar o pecado de uma vez por todas. Esse assunto é tão importante que a primeira coisa que Jesus fez, logo após de ter se batizado e logo após depois ter passado pelo deserto da tentação, quando começava aí a sua missão, foi nos dizer isso. Foi dizer isso aos judeus e consequentemente a nós. Olha o que diz o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 17. A primeira coisa quando Jesus começou a sua missão. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vemos aqui, queridos irmãos, que a primeira coisa que Jesus passou a dizer aos seus discípulos e às pessoas foi que se arrependesse dos seus pecados, porque estava próximo o reino dos céus. Imagina que Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. Imagina hoje nos nossos dias como não está. Precisamos ainda mais hoje nos arrepender dos nossos pecados, pois nós que somos cristãos, que seguimos a Deus, vemos que as coisas estão se cumprindo rapidamente. As profecias de Mateus 24 e as profecias de Apocalipse estão se cumprindo. Eu sei, queridos irmãos, que não é fácil vencer o pecado. O pecado é uma coisa que está arraigado em nós. A nossa natureza é pecaminosa. E a nossa tendência e os nossos desejos carnais são para o mal. Tem pecados que eu ainda luto até hoje. São 7 anos que eu me entreguei o coração a Cristo, mas ainda continuo com as minhas lutas, as minhas dificuldades, os meus problemas. E isso é uma luta diária, é uma luta constante. Precisamos lutar todos os dias contra os nossos pecados. E sozinho, queridos irmãos, não vamos conseguir nunca nos arrepender dos nossos pecados, vencer os nossos desejos carnais. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, que foi enviado por Jesus para que possamos nos convencer dos nossos pecados, nos convencer que somos pecadores, porque muitas das vezes achamos que é normal fazer o que fazemos, mas segundo a Bíblia não é normal. Precisamos abandonar essa vida. E olha o que nos diz aqui o texto de João, capítulo 16, versículo 8. Se você puder ler junto comigo, leia. Quando ele vier, ele quem? Espírito Santo, Jesus aqui falando com os discípulos, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vejam, queridos irmãos, que texto revelador esse daqui. Jesus enviaria e já enviou o seu Espírito Santo, Deus Espírito Santo, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós cristãos estamos inclusos porque nós somos do mundo. Nós também precisamos ser convencidos do nosso pecado. Lembram da história de Davi, quando ele adulterou com Batseba e também matou o esposo dela? Davi ali naquele momento ficou completamente cego pelo pecado. Ele não tinha se arrependido daquele pecado. Ele não tinha confessado o pecado a Deus. O que Deus fez? Deus enviou o profeta Natã para que pudesse convencer ele do seu pecado e assim ele se arrepender. E através disso, lembra que história linda? Ele se arrepende, ele cai em si. Quando o profeta Natã falou que ele era culpado diante de Deus, ele cai em si e aí então ele chora e se arrepende diante de Deus, que se torna no Salmo 51. Queridos irmãos, se nós, os cristãos e as pessoas do mundo, não se arrependermos dos nossos pecados, não iremos morar no céu com Deus. Nós cristãos precisamos nos arrepender o quanto antes, deixar esses pecados na mão de Deus. Talvez a gente caia novamente nesse pecado, mas a gente vai, se ajoelha e confessa ele diante de Deus de novo, pede perdão e pede força para vencer.
para que a gente possa estar puro e digno diante de Deus, e assim o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, para que a gente possa levar essa mensagem com poder para as pessoas de fora, para que as pessoas do mundo também se arrependam dos seus pecados. O quanto antes, ainda enquanto há tempo, enquanto estão com vida, para que se entreguem a Cristo e assim possam morar num lugar maravilhoso, num lugar no qual não vai haver mais morte nem tristeza. Mas para isso precisamos nos desprender e abandonar o nosso pecado. Por isso criamos também essas noites de oração, para que juntos possamos orar pelos nossos pecados, pois somos pecadores, precisamos da graça e da misericórdia de Deus. E graças a Ele, que Ele luta todos os dias por nós, todos os dias Ele nos mostra: filho, tu está pecando nisso, precisa melhorar. Mas sabemos que isso não é de um dia para o outro. Sabemos que precisamos lutar, sabemos que precisamos estudar a Bíblia, sabemos que precisamos nos esforçar. O nosso esforço não é em vencer o pecado. O nosso esforço é em ter comunhão com Deus. Nós devemos nos esforçar para estar de joelhos diante dele. Nós devemos nos esforçar para estudar a Bíblia, porque muitas vezes não queremos. Nós devemos nos esforçar para ir à igreja, estar junto com os irmãos. Nós devemos nos esforçar para ajoelhar e pedir perdão a Deus. E devemos ir a Deus do jeito que nós estamos. Se estamos em pecado, vamos a Deus, é Ele que vai nos transformar. Mas a nossa parte é buscar a Ele, ter comunhão com Ele, relacionamento, amizade, conversar com Ele. Essa é a nossa parte. Vamos orar por isso? Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome. Te damos graças primeiramente, ó Pai, por mais um sábado de vida que o Senhor está nos concedendo. Mais um sábado lindo, um sábado de paz, um sábado que podemos descansar e estar na Tua presença, Pai. Te damos graças pela Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua fidelidade e o Teu amor, pois duram para sempre, como a Tua palavra diz. Sempre fala aqui que o Senhor veio e deu a Sua vida por nós, mas ainda assim continua lutando a cada dia pelos Teus filhos e pelas pessoas do mundo também, Pai. O Senhor já era para ter voltado, mas o Senhor ainda não voltou por causa de nós. Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor sabe que muitos dos teus filhos ainda não estão preparados para a tua volta, ainda não estão prontos. Se o Senhor viesse hoje, seriam pegos de surpresa e ficariam para trás. E por isso o Senhor pensa em cada um dos teus filhos. Ajude-nos a nos preparar o quanto antes, ajude-nos a arrependermos dos nossos pecados, para que quando o Senhor vier estejamos prontos, limpos, puros, sem pecado. Sabemos que pecamos todos os dias, Pai, e precisamos pedir perdão todos os dias. A Tua palavra diz que nós somos pecadores, e quando dizemos que não pecamos, estamos mentindo, e a Tua palavra não está em nós. Mas tem aqueles pecados que muitas vezes acariciamos, que nós gostamos, que nós não queremos abandonar, que o Senhor nos dê força para vencer esse tipo de pecado. Que o Senhor mude a nossa mente, mude o nosso caráter, mude os nossos hábitos. Que nós possamos gostar das coisas puras, que nós possamos gostar das coisas do céu, das coisas santas, que nós tenhamos prazer em estudar a Bíblia, que nós tenhamos prazer em conversar contigo, que nós tenhamos prazer em ler um livro que fale a respeito de Ti, que nós tenhamos prazer em ver um filme que fale a respeito de Ti, a ver um vídeo que fale a respeito de Ti, Pai, porque muitas vezes gostamos das coisas desse mundo. Transforme-nos à Tua semelhança, que nós busquemos isso, que nós nos empenhemos nisso, porque a nossa parte tem que ser feita. Eu te agradeço, eu te louvo e eu te exalto pela Tua misericórdia e fidelidade. Abençoa a nossa noite, ajude-nos a descansar e a dormirmos bem e ter uma noite de paz, Pai. Entre família, entre amigos, que descansemos essa noite, que os Teus anjos estejam em guarda na nossa casa. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se vocês gostaram da mensagem dessa noite, da oração dessa noite, eu peço, se inscrevam no canal. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Quando vocês fazem isso, vocês são notificados a cada vídeo que sai. Também peço que vocês curtam, é só dar o dedo no like. Comentem o que vocês têm achado, deixem seu pedido de oração. E assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos vídeos e ele vai divulgar para mais pessoas. Uma boa noite a todos, um bom fim de sábado, fiquem todos com Deus.